Depois de semanas de polêmica, o CREMERS voltou atrás e suspendeu a interdição que ameaçava alunos, professores e pacientes no Hospital Universitário de Canoas. Vamos mostrar todas as ilegalidades e arbitrariedades cometidas pelo presidente do CREMERS, Eduardo Trindade, no caso do HU de Canoas. E direto da Serra Gaúcha para o mundo, eu vou trazer mais destaques da Wine South America, realizada em Bento Gonçalves. Vou mostrar para vocês uma vinícola que se confunde com a história da imigração italiana no Rio Grande do Sul e ainda vamos falar de vinhos brasileiros de guarda. Isso mesmo, eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, participa de uma missão oficial em Nova York para atrair investimentos ao Rio Grande do Sul. A comitiva é liderada pelo governador Eduardo Leite e vai apresentar oportunidades em áreas estratégicas como energias renováveis, agronegócio e inovação. A missão integra a programação da Brazilian Week 2025 e conta com a participação do presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, e do diretor de planejamento do banco, Leonardo Busato. Um dos destaques será o RS Day, no dia 13 de maio. Promovido pela Invest RS com o apoio do BRDE, vai reunir grandes empresas globais para apresentar projetos com foco em sustentabilidade e visão de futuro. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen, com o EasyGen economizar na conta de luz ficou fácil. Quinta do Morgado, suco de uva pura Quinta do Morgado. Pensou em inovação, vem para a Ubra. E Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Agora, no Poder RS, eu vou receber o Dr. João Melk, que é superintendente jurídico da Elbra, né, a mantenedora aqui da Ubra, para falar do assunto que a gente conversou e repercutiu a semana inteira, o convênio que a Ubra mantinha com a Prefeitura e com o HU, o Hospital Universitário, que acabou sendo, de uma forma intempestiva, interditado administrativamente pelo CREMERS, né, numa ação do presidente do CREMERS, e aí agora ele teve que voltar atrás essa semana, o contrato, né, apareceu, né, ele já existia e a Ubra falou isso o tempo todo. Esse é um breve resumo do que aconteceu, mas agora a gente vai tratar deste assunto. Bem-vindo ao Poder RS. Muito obrigado, Orestes, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na casa. E, de fato, nós passamos por esse episódio inesperado para a Elbra, porque nós sempre mantivemos um relacionamento com o município de Canoas, especificamente com relação ao Hospital Universitário. O Hospital Universitário é um hospital da Ubra, né? A Ubra foi ela quem construiu o nosso curso de medicina. Esse ano completa 30 anos e desde a construção, e depois isso foi passado para a União, que depois passou para o município, nós sempre mantivemos uma relação com o município de Canoas para fazer o nosso ensino, né, para que o nosso ensino fosse trabalhado dentro daquela unidade hospitalar. E em 21 de junho de 2023 foi assinado o último contrato que nós temos com o município. Esse contrato está vigente e nunca esperávamos que houvesse algum tipo de interpretação equivocada sobre o que aconteceu, principalmente porque a Ubra nunca foi procurada para se manifestar sobre esse assunto.
Acho que isso é o mais grave, né? Porque poderia ter alguma dúvida, e é normal que se tenha dúvidas, né, sobre contratos e sobre a gestão, né, especialmente na área da saúde. O nome do hospital, Hospital Universitário, a vocação dele está muito clara desde o início, né? Então, os professores que também são médicos e que atendem no HU, né, e claro, eles levam os seus alunos para fazer esses atendimentos, para acompanhar esses atendimentos. Isso é feito há 30 anos aqui no HU. Agora, se tem alguma dúvida de qualquer entidade, o fluxo normal seria perguntar, olha, tem contrato? Como é que está o atendimento? Então, eu imagino a surpresa de vocês, né, no início da manhã, primeiro uma nota oficial que saiu publicada, né, num jornal impresso da cidade, já determinando uma interdição administrativa, inclusive extrapolando, né, o caráter legal que o CREMERS, né, que é o Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul, tem. Ele fiscaliza a atuação dos médicos já formados e não dos alunos. Então, eu queria que o senhor recuperasse um pouco isso, né? Essa surpresa de vocês e reafirmasse, vocês nunca foram procurados pelo CREMERS para tratar desse contrato? Respondendo bem objetivamente, nós nunca fomos procurados pelo CREMERS para tratar desse assunto. Então, isso foi totalmente inesperado. E sim, sempre mantivemos contrato. E isso que você iniciou a fala é muito importante, principalmente na questão do direito. Para nós que somos operadores do direito, é um dos princípios mais importantes da nossa Constituição Federal. É um princípio constitucional que não pode ser revogado, é uma cláusula pétrea, né? Então, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, são princípios que eles devem ser observados em qualquer procedimento, principalmente naqueles que podem ter alguma interferência no impacto da vida das pessoas, na sua liberdade, no seu trabalho, na sua propriedade. Então, é um princípio basilar que todo e qualquer órgão tem que observar. E isso não foi respeitado nesse caso, infelizmente, lamentavelmente, por um conselho regional que tem a sua importância muito relevante dentro da nossa sociedade, mas que, infelizmente, nesse caso foi mal utilizada por alguns membros que estão lá dentro, especialmente do seu presidente, o senhor Eduardo Trindade. Eu recebi várias ligações durante a semana de médicos, inclusive de alguns dirigentes do CREMERS, ex-dirigentes e atuais dirigentes, estranhando essa postura. O senhor acha que o presidente do CREMERS, o Eduardo Trindade, persegue a Ubra? Eu acredito que sim, porque ele levantou uma bandeira que é contrária àquilo que a Ubra vem praticando. Então, há um princípio dele de reserva de mercado, obviamente, e a nossa população que depende do atendimento médico, ou seja, faltam médicos no mercado, você que está em casa sabe que na nossa região especialmente, nós não temos um serviço público adequado para a saúde totalmente. Nós precisamos melhorar isso. E como que a gente melhora isso? Através de educação, através de uma formação de qualidade, através de colocar novos profissionais dentro do mercado. E a Ubra, desde quando nós assumimos a gestão, nós fizemos um amplo estudo dedicado para que identificássemos as possibilidades de abertura de novos cursos, novas vagas, e ele levanta, por outro lado, essa bandeira que entra em conflito, mas é normal que você defenda institucionalmente aquilo que você acredita. Isso é normal. O que não é normal é você ultrapassar as 4 linhas e ferir os princípios da legalidade, da constitucionalidade. E isso a Ubra não vai admitir e vai sempre proteger os seus alunos, seus professores e, ao final, o cidadão que recebe esse serviço que a Ubra presta há mais de 30 anos. Dr. Carlos Mel, que é presidente da Elbra, né, ele disse aqui no Poder RS que ele queria muito a fiscalização do CREMERS, do CIMERS, nos cursos aqui de medicina, né, da Ubra. Convidou, inclusive, as duas entidades para fazer isso, né, porque o que foi investido aqui em tecnologia, né, também em recursos humanos, é o que a gente tem de melhor no Rio Grande do Sul. Então, a Ubra sempre teve aberta a fiscalização e a participação, inclusive, né, dessas duas entidades aí que cuidam, né, dos registros médicos aqui do Rio Grande do Sul. Por que essas entidades não quiseram nunca participar, né, da elaboração e do cuidado com esses cursos?
Olha, o Conselho Regional de Medicina, nós estivemos lá logo que entramos. E as portas da UBRA, elas sempre ficaram abertas para todos os órgãos, independentemente da sua questão de competência, porque é um ponto até para se esclarecer para o telespectador, Orestes. O ensino no Brasil, o ensino superior no Brasil, ele é de competência exclusiva da União, através do Ministério da Educação, que regulamenta e fiscaliza a operação de ensino no país. Os demais órgãos, como um conselho regional, ele pode auxiliar, ele pode verificar a questão do médico em si, não da formação de ensino, mas da profissão do médico. Se ele, no aspecto deontológico, no aspecto ético. Então, isso não compete, a questão de ensino não compete ao Conselho Regional de Medicina. E o diálogo, como você colocou, é um dos princípios fundamentais de uma universidade. Então, o nosso campus, a nossa instituição, ela sempre foi aberta ao diálogo e ela pratica esse diálogo com todas as instituições, com todos os órgãos e sempre esteve aberta à fiscalização e ela passa por isso diariamente. O Ministério da Educação regularmente faz as suas fiscalizações, nós temos todas as nossas licenças em dia com o Ministério da Educação. Então, por isso que quando acontece um episódio como esse, nós sabemos que ele não acompanha os princípios da legalidade e que ultrapassaram totalmente aquilo que era razoável. O CREMERS tem uma propaganda que eles colocam no ar aqui na imprensa do Rio Grande do Sul, dizendo, alertando, entre aspas, as pessoas para não caírem na falácia de que a formação de médicos no interior do estado, por exemplo, vai garantir que esses médicos fiquem lá. Eu sou de Santo Ângelo, capital das missões, distante aqui é quase 500 quilômetros de Porto Alegre. Quem vive o interior de verdade, quem já esteve lá vivendo a sua vida, sabe que a maior carência das cidades do interior, e aí a gente pega dos 497 municípios, olha, de 400 municípios, é a carência por médicos. Tanto é que o governo federal, já pela segunda vez, faz um plano chamado de Mais Médicos, para trazer médicos de Cuba, da Argentina, da Venezuela. Por quê? Porque faltam médicos. Muitos desses médicos que vieram de outros países ficaram estabelecidos especialmente no interior do estado. E o sonho de cada município do interior gaúcho é ter uma faculdade de medicina. Isso muda a vida das cidades. Lá em Santo Ângelo, muitos ex-prefeitos são acusados por perder curso de medicina para cidades da região. Então, não se perdoa esse político que perde um curso de medicina. E, na realidade, é o seguinte, quando tu abre um curso de medicina em qualquer município, são aqueles jovens, meninos e meninas, que ficam lá, não preciso vir a Porto Alegre, não preciso ir a Santa Maria, a outros polos de educação, ficam nessas cidades e, como eles têm relacionamento familiar, é evidente que eles vão ficar, uma maioria vai ficar nesses municípios. Então, o CREMERS usa dinheiro, patrocina uma propaganda falando em falácia, mas comete-se uma falácia de conteúdo. Então, assim, isso não é verdade. É só. E aí, sem falar em Porto Alegre, na região metropolitana, a carência que a gente tem por profissionais da saúde. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Nós, toda semana, somos procurados por prefeitos, vereadores, deputados que buscam a abertura de cursos de medicina nas suas regiões, porque eles enfrentam com a população essa falta, essa carência, e é aquela carência que você não consegue explicar. Um outro município que nós já fizemos o estudo e já estamos participando do programa dos Mais Médicos é Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul também tem essa carência muito grande do profissional naquela região e a instituição ela já está desenvolvendo todos os meios para que nós façamos a abertura naquela região. Bom, vamos lá. Como é que está a situação do HU agora? Agora a situação do HU, com o reconhecimento do erro que foi cometido, foi pelo CREMERS, e foi levantada a interdição, foi suspensa na realidade a interdição, mas isso não significa que a UBRA ela não vai adotar as medidas jurídicas cabíveis para que esse ato ele seja anulado por inteiro. Porque uma coisa, Orestes, é você suspender, outra coisa é você revogar. Claro. Então o ato foi suspenso e num intuito de que pode retornar a qualquer momento. Isso a UBRA não vai permitir, não vai deixar que aconteça. Hoje a situação... O ato era ilegal por si mesmo? O ato era ilegal por si mesmo, porque existem uma série de ilegalidades.
Mas a primeira delas são as resoluções que deram origem ao ato de interdição que foi praticado. São resoluções que foram feitas pelo presidente do CREMERS, depois que ele teve uma série de derrotas judiciais contra a abertura de cursos e etc. Então, ele buscou, de alguma forma, editar algumas resoluções para que, com base nelas, ele pudesse interferir na nossa vida acadêmica, e isso não pode, isso tem um vício de legalidade, aquilo que eu comentei no início. A quem compete fazer esse tipo de fiscalização é o Ministério da Educação. Então, existe já um vício ali. E aí, em relação ao mérito propriamente dito, existe um vício de ausência de contraditório, de ampla defesa, nunca fomos chamados. Se houvéssemos sido chamados, o contrato já estava, como sempre esteve presente, e isso vai ser combatido na via jurídica. Mas, em relação ao hospital universitário, as operações agora elas voltam à normalidade. Eu sei que tem uma novidade agora da Ubra aqui sendo tratada em Porto Alegre, lá com o meu amigo Dalmolin, né, da Associação Hospitalar Vila Nova, ele que administra tanto o Hospital Vila Nova como também o Hospital da Restinga e vários outros hospitais no interior do estado. Qual é a novidade? Vamos contar em primeira mão aqui no Poder RS? Vamos sim. Para os nossos alunos, né, nós temos uma série de novidades. A Ubra ela vem trabalhando há muito tempo já com a expansão dos seus convênios hospitalares. E hoje nós tivemos o prazer de estar hoje com o Dr. Dalmolin, que é o presidente do Grupo Vila Nova, e firmamos uma parceria para que os nossos alunos possam utilizar as unidades hospitalares do Grupo Vila Nova, e nós vamos fazer uma série de contrapartidas, tanto de um lado quanto do outro, para que eles tenham as melhores condições de ensino no Grupo Vila Nova. E uma outra novidade também para os nossos alunos é que, a partir da semana que vem, nós começamos já no Centro de Especialidades da Ubra, 40 novos consultórios na parte ambulatorial foram construídos com tecnologia incrível e a melhor experiência que o aluno possa aproveitar, tanto para o aluno quanto para o professor. Então, para entregar aquilo que a Ubra tem de melhor, que é um ensino de qualidade. Nesses consultórios, né, de especialidades médicas, a população vai ter acesso? A população vai ter acesso. Nós já firmamos a parceria com a Prefeitura de Esteio. Vamos começar com a Prefeitura de Esteio, mas isso está sendo expandido para outros municípios, inclusive Canoas. Então, o atendimento é gratuito? Atendimento, nesse primeiro momento, é gratuito. Com relação às prefeituras, ele sempre vai ser gratuito. E quando firmarmos parcerias com instituições privadas, aí vai ser já um aspecto de contrapartida. Perfeito. Doutor João Melk, algo a acrescentar? Acho que por hora agora a gente precisava fazer esse balanço dessa semana conturbada, né, que afetou a vida de todo mundo, especialmente das pessoas, né, que estavam lá precisando de atendimento. 250 pessoas foram afetadas nesse atendimento durante a semana. Foi o que mais preocupou os nossos alunos, nossos professores. Eu queria fazer um especial agradecimento para os nossos alunos, os professores, a classe médica que, em sua grande maioria, entendeu a questão, entendeu o que estava sendo praticado, o que estava por trás de toda essa situação, e que a ilegalidade, ela de fato foi praticada, como o próprio CREMERS teve que voltar atrás por reconhecer. E dizer e passar um recado de muita tranquilidade. A instituição, quanto mais esses eventos acontecem, mais ela se fortalece. A Ubra hoje é a instituição privada, é a maior instituição privada de ensino do Rio Grande do Sul, seja em número de alunos, de professores, de infraestrutura, estrutura física, e nós vamos continuar crescendo. Doa quem doer? Doa quem doer, mas assim, é um evento, sabe, Orestes, com muita sinceridade, que não ganha ninguém, não ganha a população. É como o nosso presidente Carlos falou, João, você vê um evento que ninguém sai ganhando, de nenhum lado. O principal é a população e os alunos e os professores que usufruem disso. Então, essa desinformação, essa fake news que acabou acontecendo em relação à instituição, só tende a prejudicar. A instituição ela vai continuar com seriedade, pautada sempre pela legalidade. Os nossos alunos e pais e professores podem ficar muito tranquilos que a instituição ela tem um norte certo, um caminho certo, e ela vai trilhar esse caminho.
E não tem nada contra o CREMERS, contra os CIRMES, contra as entidades, contra a classe médica, né? Foi algo muito pontual, foi uma ação do presidente do CREMERS, sim, que bastava ter conversado, né? Pega o telefone, sentar, conversar, perguntar onde é que está o contrato. Mas é importante porque agora eu lembrei que ele tem um ponto aqui, né? Que ele fez uma acusação que eu considerei muito séria. Ele disse que estava sendo utilizado no HU mão de obra barata, ou seja, querendo dizer que os alunos, que os acadêmicos de medicina da UBRA atendiam os pacientes diretamente. Vou lhe dar a oportunidade de esclarecer isso. Olha, isso é uma mentira, né? Mas o que eu gostaria de dizer, sabe, Orestes, assim, nós temos que ter muito cuidado, muita responsabilidade quando nós estamos num cargo de representação. Quando nós estamos num cargo de representação, nós estamos representando uma classe, como é o caso do Conselho, e nesse caso nós temos certeza que ele não representa a maioria da sua classe, porque o apoio que nós tivemos nesse episódio específico foi impressionante. Foi muito grande. O Conselho Federal de Medicina teve Conselho aqui... Federal de Medicina, que é o órgão superior, máximo, inclusive. Da mesma forma, sabe? Então, a instituição, ela dialoga com todos e nós temos certeza e convicção que esse não é um ato do Conselho ou da classe médica, mas é um ato isolado. Nós apenas lamentamos essa situação da forma como ela ocorreu, né? E quando você está, especialmente eu acho que no caso da UBRA, mas de outras empresas gaúchas, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque a instituição ela é um patrimônio do Estado. Nós temos mais de 3 mil colaboradores, então quando você ataca uma instituição desse porte, você está atacando essas pessoas também. Então, 52 anos de história. E esse ano, né? 53. Aqui é uma universidade que o Rio Grande do Sul quis que ela se recuperasse. Exatamente. Né? Muita gente ajudou. E que sempre caminhou de mãos dadas com a população, com a sociedade, para o desenvolvimento das regiões onde ela se encontra. Eu estou falando aqui especificamente do Rio Grande do Sul, mas em todos os cantos do Brasil onde ela está, e ela está no Brasil inteiro. Mas especialmente do Rio Grande do Sul. Nós tivemos no ano passado um evento que foram as enchentes, nós abrigamos aqui 8.500 pessoas. A UBRA ela não tem um papel senão para voltar à comunidade aquilo que ela recebe. Então, muito cuidado quando se fala na instituição, muito cuidado com qualquer empresa ou qualquer instituição de qualquer porte que seja do nosso Estado. Você tem que ter esse cuidado quando você está na representação de alguma instituição. Com certeza. Obrigado por participar aqui do Poder RS. Eu que agradeço. Prepare o paladar, a alma e o coração. Vem aí a FenaSul Expoleite 2025, de 14 a 18 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. O grande destaque, o 2º Campeonato Pan-Americano de Assadores Ancestrais. Um espetáculo do fogo e da tradição, com 300 assadores de 14 países, liderados pelo renomado chefe Edi Dagre, nosso parceiro aqui do Poder RS. Vai ter a maior linguiça do mundo, o maior carreteiro do mundo, com 10 toneladas para 20 mil pessoas e a maior panela já vista, tudo para bater recordes mundiais. E tem mais. Inclusão com sabor e afeto no Churrateia, oficinas sensoriais e de alimentação infantil para crianças com transtorno do espectro autista. Totalmente gratuito, hein? Tudo isso com entrada e estacionamento liberados das 8 às 22 horas. E mais, vai ter exposição de animais, rodeios, feira da agricultura familiar, atrações culturais e área kids. FenaSul Expoleite 2025, tradição, inclusão e sabor em um só lugar. Você não pode perder. Deixa eu fazer um registro importante aqui, é o trabalho desempenhado pelo prefeito de Canoas, o Ayrton Souza, que foi fundamental para acabar com essa polêmica aqui com o Hospital Universitário de Canoas. Então, agiu como um verdadeiro estadista o prefeito de Canoas, dando visibilidade ao contrato, né, que foi assinado pela gestão passada, e dizendo que estava tudo regular entre o município de Canoas, a UBRA
e o HU. Então, bom trabalho aí, viu, prefeito? Fica o nosso agradecimento. Tenho certeza que em nome de toda a comunidade acadêmica e também os docentes aqui do curso de medicina da UBRA. Vamos agora, pessoal, um rápido intervalo e depois eu volto direto lá de Bento Gonçalves, onde eu estive durante 2 dias cobrindo a Wine South América. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania, e a minha cobertura do Wine South América teve o apoio do Dalonder Hotéis. Deixa eu, inclusive, antes do intervalo, chamar um vídeo aqui mostrando para quem não conhece, quase impossível, né? Mas para quem não conhece o Dalonder Hotéis, que tem 2 unidades, 2 hotéis ali em Bento Gonçalves, roda o vídeo. E agora sim a gente vai a um rápido intervalo e depois sextou. É tudo vinho aqui no Poder RS. Eu vou falar com o João e com o Juarez Valduga, 2 dos principais vinhateiros brasileiros, e também com o Renato da Máximo Bosque. Ele tem a ousadia de elaborar vinhos de guarda aqui no Brasil. Já voltamos, não perde. Agora a brincadeira ficou séria, hein, pessoal? Vamos falar com um ícone dos vinhos brasileiros, Juarez Valduga. A Casa Valduga está comemorando este ano 150 anos. Tudo isso passou rápido? Nos pesa um pouco, né? Nós estamos praticamente, desde a imigração, italianos temos as videiras com 150 anos. Mas a empresa constituída faz 50 anos, 52 anos desde a própria empresa. Mas temos anteriormente que o meu avô, meu pai, viviam do vinho também. Plantando uvas, né? Fazendo vinho ali para consumo próprio, da família, e foi crescendo. Olhando para trás, seu Juarez, né? 52 anos, então, de empresa. O império que se transformou a Casa Valduga. E não falando em termos econômicos, que também é importante, claro, mas a Casa Valduga conseguiu conquistar um pedaço do coração dos brasileiros e também mundo afora. Missão cumprida? Eu acredito que sim. Nossa, que nunca mais é suficiente, né? Eu acho que damos um passo importante. Eu sempre falo que, e até meu pai me cobrava isso, o mais difícil foi a colocação das primeiras pedras. Então eu já peguei o alicerce pronto. Nossos irmãos, os meus irmãos, nós pegamos o alicerce pronto, as primeiras videiras prontas, né? Claro, então essa terceira geração, ela deu um up mais de mercado, que foi ligada para vinhos finos e com uma identidade muito forte brasileira. Nós estamos trabalhando praticamente, então, 53 anos em cima de mudanças e lançamentos e buscando cada vez mais uma identidade que realmente pudesse nos identificar como brasileiro. Então, essa acho que é uma arrancada para os próximos 150 anos. Nunca é suficiente você achar que tá bom. Temos que toda hora se reinventar e buscando novas tecnologias. O nosso forte é as videiras, então ainda somos fortes vinhateiros, então dependemos muito do homem. Então eu acho que essa é essa nossa missão, passar para a 4ª geração, passar para a equipe toda da Valduga, uma identidade que cada vez mais se identifica como brasileira. Quando eu cheguei aqui há uns 15 anos, né, para trabalhar no Instituto Brasileiro do Vinho, na promoção dos vinhos brasileiros,
ainda se falava muito em vinho gaúcho. E a Valduga já estava um pouco à frente nisso, né? Já tinha essa identidade de vinho brasileiro. E sempre teve isso, né? Sempre buscando valorizar os talentos, né, dos nossos artistas e procurando, né, ter essa simbiose com a essência do Brasil. O que lhe dá mais orgulho de tudo que foi feito? Se tivesse que escolher uma coisa que foi assim revolucionária ou que teve um retorno inesperado, o que o senhor estaria agora? Talvez esse reconhecimento internacional que é marcante esses últimos 4, 5 anos, isso nos enche de orgulho. Porque o Brasil, que eu imaginava que iria mais tempo, o brasileiro, é o maior cliente meu, e isso não tenha dúvida que isso nos enche de orgulho. Então, o próprio país, a própria cidade que você está, é a que mais te recebe de braços abertos, quer dizer que nós estamos no caminho certo. No passado, eu sempre fui contramão ao segmento por não ter oportunidade de mercado. Foi essa, talvez, essa vertente que a gente encontrou de buscar uma identidade mais forte. Como nos anos 60, 70, 80, praticamente eram vinhos suaves, nós fazíamos vinhos secos. Nós não tínhamos o mercado na mão, que era muito difícil. Abrimos o enoturismo, que nos identificou mais. Então, nós fomos pioneiros em algumas caminhadas, não por regra ou não por planejar, e sim por uma necessidade. De ser diferente, de buscar um caminho novo? Claro, porque não tínhamos oportunidade dessa. Veja bem, eu nasci numa época de uma potência brasileira, de empresas famosíssimas, entendeu? E eu acho que a Valduga, como as outras 2, 3 pequenas outras, surgimos nessa vertente das grandes e criamos marcas próprias, com vinhos, personalidade própria, que era tudo números importados, já surgiu com o nome próprio. E esse orgulho de lá fora ser representativo hoje, brasileiro Casa Valduga, estar entre as 10 melhores, isso nos enche de orgulho. O reconhecimento lá fora é muito bom, sabe? Isso nos dá uma gasolina para seguir em frente tremendamente. Vamos degustar as novidades, então, na Casa Valduga. Sempre tem muita coisa, sempre tem alguns lançamentos, tem até algum produto aqui sem rótulo. A gente vai falar um pouquinho dos lançamentos da Casa Valduga aqui na Wine South America. A Casa Valduga tem dezenas de rótulos, todos muito especiais. É muito difícil escolher qual deles destacar. Então, o nosso ponto de corte aqui, Juarez, foi os lançamentos, né? Aquilo que a gente quer mostrar de novo. E vou começar pelo espumante, que virou um ícone da Casa Valduga. Tem uma nova safra, né, vindo aí, um novo produto que está sem rótulo, mas também é uma continuidade deste Maria Valduga. Vou começar pelo espumante. Esse espumante nos marcou muito. Ele se tornou a joia dos espumantes brasileiros, uma referência internacional até da América Latina, inclusive agora com essa premiação da melhor espumante da América Latina. A Maria Valduga foi uma homenagem à minha mãe e ela precisava esse toque feminino, esse toque que representa a roupagem dela, um pouco de glamour. Talvez aí é o fato que a Valduga vem espontando pela... Ela dá aquele sutil de inovação, criar, buscar inovação. É a tema da Valduga. Nunca ficamos parados, sentados na mesma cadeira. Sempre buscamos sentar em diversas cadeiras. Sempre inquietos, né? Sempre inquietos. E a Valduga que tem a maior adega de espumantes aqui do Brasil. Eu e minha família estamos zelando muito por isso. Até acreditamos que o grande potencial brasileiro é espumante. Desde 2000, praticamente, a gente vem insistindo que 80% do nosso tema é espumante. E, aliás, eu venho ainda há 30 anos brigando com uma marca própria brasileira. Um nome próprio para o nosso espumante. Qual seria? Eu acho que o povo brasileiro poderia até escolher, porque isso iria identificar melhor.
Se nós sairmos dessa curva, que eu acho que é importantíssimo isso de se falar, se sairmos do nome de espumante que é genérico mundial, com a marca própria brasileira, não precisa ter regional, própria brasileira, já saímos da curva. Seríamos hoje, talvez, entre a quinta, sexta região mais reconhecida do mundo. O mundo nos reconhece com espumante. Temos bons vinhos, temos ótimos vinhos, mas espumantes em geral são ótimos. É uma unanimidade, né? Então a gente tem o champanhe francês, a cava espanhola, a gente tem que ter um nome para o espumante brasileiro. Essa é a sua defesa. Como a região do Prosecco, outras regiões estão chegando, com certeza. Nós já temos que sair com o nome próprio, não tenha dúvida nenhuma. Vamos lá, o senhor tem liderança para isso, né? Para motivar as outras vinícolas. Acho que é algo, né, que todo mundo vai aceitar bem. E essa ideia do concurso nacional é perfeita. Eu acho que casaria muito bem este ano com 150 anos de imigração italiana com marca própria. Há possibilidade e há tempo, temos ainda uns 6, 7 meses para o final do mês, né, do ano, quer dizer, há possibilidade, sim. 80% dos produtores já estão aptos a isso. Vamos conseguir os outros 20%, mas eu acho que tem que ter, nesse projeto, o brasileiro tem que estar envolvido. Perfeito. Vamos lá, vamos para os tintos aqui. Aqui eu estou vendo que é o Identidade, né? É um grande corte. Safra 2020. Fala um pouquinho sobre esse vinho, Juarez. Os rótulos por si só falam, né? Nossos rótulos, eles se identificam muito com a própria marca. A identidade, é isso que te falei desde o início. Nós temos que tentar focar com uma identidade brasileira. Esse é um grande corte, é uma safra que estamos lançando, as últimas safras aí, que a partir de 2020 vai marcar muitos vinhos brasileiros. Muito. São de alta qualidade. De altíssima qualidade, porque a partir desse nós tivemos sequências de anos muito bom. Nunca tivemos interrupção, até inclusive essa última foi excepcional. Então nós tivemos de muito bom para excepcional. Isso vai marcar. Então a partir dessa safra 2020 vai marcar os produtos brasileiros. Ainda tivemos 2018 que foi muito boa também. 18 foi aquele teve interrupção, 19 não, 19 foi mediana. Isso. 18 foi muito boa. Mas superou. 20 foi excepcional. Excepcional. A safra das safras. Das safras da safra. Esse ano superou. Superou 2020? Superou de longe. Então, quer dizer, essa vertente está acontecendo e está percebida. Esse outro lançamento... Deixa eu só falar o corte aqui dessa Identidade, porque olha só, Merlot 54%, Merlot a grande uva aqui da DO do Vale dos Vinhedos, Marcelin 34% e Malbec 12%. A Malbec, né, que o brasileiro adora muito pelo Malbec argentino, está começando a ser cultivada aqui com alta qualidade. São as 3 castas que têm os taninos um pouco mais maduras das tintas brasileiras. Então ele já veio com uma identidade de ser mais agradável, por si só. O próprio Merlot brasileiro já acho que é uma identidade forte. A tipicidade mais marcante dos Merlot mundial é brasileira. A Marcelin, se é da mesma família, e a própria Malbec, que também é da Argentina, mas é característica já ser um pouco os taninos mais agradáveis, né? Perfeito. Vamos para a novidade aqui, ó. Esse é um estilo de vinho que eu adoro e eu queria que o senhor falasse qual é a história desse vinho. É o primeiro vinho por apacimento, isso, né? É um vinho também de colheita tardia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre ele. Esse é o grande lançamento do ano. Nós até fomos forçados em virtude do tempo, porque essa aqui era para lançar em agosto, né? Aproveitamos a feira. Esse é um vinho que eu tenho muita fé da longevidade dos vinhos brasileiros. Potencial de guarda. Muito forte. Da América do Sul é Brasil, não tenha dúvida. Mas esse é maior ainda. Esse poderá ser esse pontapé que a Casa Valdônia está dando das identidades brasileiras que vai marcar muito forte. Lógico que essa identidade já existe no norte da Itália, mas vai marcar muito nós brasileiros aqui. É o estilo Amarone, né, que todo mundo conhece. E qual é a uva? Merlot. Elas foram colhidas mais tarde no vinhedo. Potencialmente nós fizemos com Merlot, que é o nosso forte mesmo. Como tem o História, que é 100% Merlot, é outro ícone da Valduga, é o Cabernet Sauvignon, Villa Lobos, mas esse
oficialmente, ele tem ainda um pouco mais de guarda. Ele é mais alcoólico, né? Então, você está com 16 graus de álcool. 16 graus, e qual é o potencial de guarda? 20 anos. Potencial, eu acredito que sim. Então, acho que começa a identificar o vinho brasileiro. Como acredito muito, voltando em vinhos, a qualidade dos brancos brasileiros. E o Brasil é um país tropical. Claro. Ele tem que perceber os brancos também. E está muito em alta também. Então, eu acho assim, a Valduga é inovadora. Eu, de portas abertas, sempre fomos abertas com todas as vinícolas. A Valduga não fecha as portas com nenhuma delas. E essa aproximação que a Valduga tem não foi por si só, ela vai buscar no mundo experiências novas. Eu tenho uma equipe de jovens que vai trabalhar no mundo e traz novidade para nós e podemos mexer um pouquinho, melhorando um pouco. São características que eu acho que aos poucos se percebe que nós temos muita qualidade brasileira. O que de fato nos falta é cultural. É que o brasileiro acredite em produtos próprios do Brasil. Sendo reconhecido muito lá fora, fico muito grato. Mas não digo que nós não somos queridos no Brasil, tá? Somos. Muito. Mas ainda tem bastante caminho. Poderíamos melhorar na regra geral em valorizar o produto brasileiro. Então eu levo a bandeira do Brasil pra caramba. Juarez Valduga é um pioneiro, tá? Quando todo mundo apostava, né, no vinho de mercado que vendia bastante, o vinho suave, a Valduga tinha lá os vinhos secos, com mínima intervenção, que se fala tanto hoje, né, Juarez? Isso. E já começou, a Valduga sempre fez isso, e aí de tanto insistir, eu imagino que não foi fácil nos primeiros anos, porque o resultado começou a rodar. É fácil olhar a Valduga agora, né, com esse sucesso todo, mas lá no começo certamente não foi fácil, mas valeu a sua insistência, sua, né, do seu irmão também, né? Sim, então, assim, foi importante para o vinho brasileiro. Obrigado e parabéns. Obrigado a vocês, obrigado, até porque nos identifica. A família é persistente, insistente e não desistente. E a gente segue. Veja o quanto é difícil por ser um vinhateiro brasileiro, mas somos persistentes. E obrigado por essa oportunidade que nos está dando. Imagina, deu certo, ainda tem muita coisa pela frente. Obrigado. Temos novidades. Olha o privilégio que eu tô tendo. Conversei com o Juarez Valduga e agora vou degustar os lançamentos com o João Valduga. Primeiro eu quero que tu olhe um pouquinho para trás, João, enquanto a gente degusta aqui o Maria Valduga e recupere um pouco desses 150 anos de história da Valduga, vão ser comemorados agora, né, no mês de agosto, 52 anos de empresa e assim, e tu parece que o tempo não passa para ti, acho que o segredo é o vinho. Assim, dá para olhar para trás, vocês são muito inquietos, né? Estão sempre pensando para frente, no futuro, no que fazer de novo. Mas eu queria que tu lembrasse um pouquinho do que já passou. Missão cumprida, se sente contente com tudo que foi feito, João? É verdade, que bom você estar aqui com a gente, né? Então a gente agradece e todos os pessoal que te assiste também, né? Você é muito querido aqui no setor. Se você olhar para trás, tem toda aquela história, né? E toda a história, inclusive da imigração italiana, ela é um pouco judiada, muito sacrifício. E a gente não fugiu à regra disso, né? Então, um pouquinho da história, dos pais da gente, e aquilo que a gente está fazendo para dar continuidade. Então, passado é bom, cuidar agora e planejar lá na frente. Então, é verdade que todas as feiras que a gente vê, uma feira boa, é um lançamento, algo que a Casa Valduga tem de melhor, essa peculiaridade. Sempre está pensando lá na frente o que é bom para o teu cliente. Então, vejamos aqui, lembrando então um dos espumantes que é Maria Valduga, dela, que é o tradicional, que é da variedade Chardonnay, porém seco. Vamos lá, vamos degustar ele. Tá? Aqui, como eu tô com o João Valduga, vamos fazer um brinde. Sim, vamos brindar. E vamos degustar esse espumante, que é uma joia, né, dos produtos, dos espumantes brasileiros. Se você olhar para a cor já não é tão límpida, tão transparente, um pouco mais aveludada por conta do método, né? Então, assim que você olhar as borbulhas, a pelagem dela, você vai colocar no nariz, você vai respirar e todo esse aroma tu está sentindo mais de tostado, um aroma mais aveludado, um aroma mais de levedura, é característico da variedade Surly, que
surpreende esse ataque. Puxa, meu Deus do céu, o que é isso? E ao mesmo tempo, tu tem que esperar na visão, olfato e em boca também, né? Você faz uma pequena quantidade. Colocar na boca, então. O que você sentiu no nariz tem que transmitir em boca. Você vai ver a complexidade dele. Ele fica mais aveludado, mais amanteigado. Porém, um toque de cítrico que não te atrapalha, mas desce como um espumante bruto, seco, extra bruto. Tem que entender um pouco o processo. Ele não é um espumante de entrada, mas sim acompanha uma refeição. Se tiver um bom prato, acompanhe também esse espumante com um bom prato. Seja até carne vermelha, pode acompanhar também. Eu aprendi com vocês isso, né? Que um bom espumante a gente pode degustar com churrasco, inclusive. É um bom espumante em qualquer hora do dia, né? O teu time ganhou, perdeu, você está de aniversário. Porém, alguns, nesse estágio dele, tem que ser um pouquinho mais comemorativo, né? Então, de preferência, que acompanha um bom prato também. Uma boa companhia. Verdade. Um bom ambiente. Verdade. Vamos para o outro, vamos para o tinto agora. Tiveram uma aula de degustação aqui com o João Valduga, tá, pessoal? Vamos agora para o grande lançamento aqui da Casa Valduga, na Wine South America, um vinho ao estilo Amarone, mas o Juarez já me disse que ele tem a cara do Brasil. Por quê, João? Bom, eu te diria que aqui dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então, você quer fazer algo de diferenciado, algo a mais, você tem essa oportunidade de conhecer outras regiões, outros países, você vai lá na Itália, puxa, eu quero elaborar igual a esse vinho, eu preciso dessa técnica, né? Então você olha o que eles fazem, mira o que eles fazem e tenta aplicar na tua propriedade. Mas isso não é de uma hora para outra. Já falamos 3 oportunidades até acertar uma, né? Então vejam aqui o que você tem na minha frente, Horácio. Eu diria que isso aqui é uma obra-prima da equipe toda, além da divindade, da natureza e do homem. Olha a estrutura desse cor, olha a cor desse vinho. É uma cor violáceo intenso, rubi. Se você girar sua taça, você vê que as pernas são grossas e bastante estreitas. Então tem uma tensão superficial entre a glicerina e o álcool. Assim, então, são pernas grossas, significa que esse vinho tem até acima de 16 graus de álcool. Tem 16 graus e meio de álcool. Nossa. Mas um álcool doce, estruturado, que dá um volume de boca expressivo. Então, tu pensa que você está na frente de uma taça, na frente de um grande vinho longevo, enogastronômico. Então, uma boa porção do teu alimento, uma boa taça desse vinho. Então, a longevidade, a estrutura é o diferencial do vinho Amarone. Ele tem uma grande diferença para mim dos Amarones, dos grandes Amarones italianos. Ele tem uma elegância e ele não é tão doce quanto os Amarones, né? Então, assim, ele é menos enjoativo, porque mesmo sendo bons Amarones, a gente toma uma taça e tá satisfeito. Esse aqui não, ele é muito seco, né? Tem a doçura natural da uva, mas ele é elegante, João. Mas, Horácio, esse vinho tem desde a safra 2000. Estou degustando agora em 2005, então tem 5 anos de espera. Além de passar 2 anos e meio em barrica, tu tem que deixar ele repousar para descansar. Bem, eu diria que estamos na frente de um grande vinho da Casa Valduga. Só perde esse por Luiz Valduga, que é meu pai, por sentimento de família. Mas vale a pena degustar esse vinho, né? Vamos fazer um brinde aqui para encerrar, então. Obrigado. Foi um privilégio aqui degustar esses vinhos contigo. Privilégio é todo meu. Obrigado. Saúde. Saúde. Vocês perceberam que tem uma garrafa empoeirada aqui. Tem um decanter. É porque agora a gente vai ter uma conversa diferente com o Renato da Máximo Boschi, a vinícola brasileira, a única vinícola brasileira especializada em fazer vinhos de guarda. Tem que ficar muito tempo na adega, na garrafa, antes do Renato lançar os vinhos da Máximo Boschi. É isso? É. Onde que está o Renato que não tem decanter? Alguma coisa está errada. Horácio, assim... Fala da proposta da Máximo Boschi. O projeto inicial, o projeto 2000, quando nós começamos em 2000, foi justamente pegar uma brecha que não existia. São os vinhos mais maturados, vinhos mais equilibrados, vinhos mais elegantes, mais agradáveis.
Só que isso gera trabalho, é tempo, é persistência, paciência. Paciência, essa é a palavra. Paciência. E resiliência, que é uma palavra da moda agora. É a palavra da moda. Então, isso... Mas já faz 24 anos, hein, Renato? 25? 25, é verdade. 11 25. de junho, 25 anos. É muito trabalho, é muito empenho, né? E a gente consegue agora ter... Eu não vou dizer colher um fruto, mas a gente consegue colher opiniões do consumidor durante todo esse tempo que acaba motivando. Provei o tal vinho, ainda tenho tal vinho, que vinho? E as pessoas acabam vindo. Você tem uma ideia, aqui na feira, o meu vinho comercial hoje, um tinto, é 2015. 2015 tem 10 anos. É vinho comercial para mim. É o teu lançamento. É o meu lançamento. Sabe que eu tenho vinhos da Massum Bosque ainda na minha adega e alguns vinhos brancos. Também com 8, 10 anos. Então, eu tenho por obrigação toda a feira, essa feira de negócio, ninguém nos conhece, porque nós somos novos. Então eu tenho que trazer sempre algo diferente. Primeiro dia, Cabernet Sauvignon 2005. Tu ainda tem 2005. 2005 foi a grande safra aqui do Brasil. Claro, agora depois de 2020, né, 2018, 2020, 21, 22, a gente teve grandes safras. 2020 é considerada a safra das safras, talvez batendo lá de 2005. Mas a de 2005 foi espetacular. Só tem uma vinícola brasileira que ainda tem vinhos. É tu. Posso gerar uma polêmica? Pode. 2005 ninguém bate. É melhor que 2020? Qual que é a diferença 5 para 20? Tecnologia. Hoje a gente tem muita tecnologia. É para mudar o vinho? Não. É o acesso a algo que nos facilita o trabalho. 2005 não tinha nada disso. Era feito no braço e o vinho está estupendo, fantástico. Então, para mim, 2005. A gente não vinho de 20 anos, foi aberto aqui. Eu não estava, foi no primeiro dia e estava espetacular. Aí ontem, Chardonnay 2014. Esse eu provei, Chardonnay 2014, espetacular. Um vinho branco de guarda, né? 11 anos. 11 anos. E no decanter, as pessoas passavam, tu tem o que nesse decanter aí? É vinho branco. Não, vinho branco no decanter, não, é que esse aqui é um outro vinho, isso aqui não é um vinho. Né? E hoje, então, aqui por uma forma de trabalho... O último dia tem que ser o melhor. Quero ver tu superar o Cabernet 2005 e o Chardonnay 2018. Aí o último dia é dose dupla. Então eu tenho aqui um vinho, um Cabernet Sauvignon 2007. Nossa! E eu tenho a nossa história, o Merlot 2000. Merlot 2000 de 25 anos. Pode pegar ali, pega ali o decanter. Eu vou ter que começar pelo grande Merlot histórico, o primeiro Merlot feito pela Massum Bosque do ano 2000. 25 anos aqui nesse decanter e agora na minha taça. Olha a cor, um âmbar, né? Um âmbar aqui, a cor desse vinho, que certamente vai ter muitos aromas terciários aqui. Fala um pouquinho sobre ele. Esse é um vinho, gente, que a gente tem que ter um pouco de paciência. Não é abrir a garrafa e consumir. É decante. Vamos deixar ele tem que respirar, oxigenar. Por que tem que acontecer isso? O romantismo, ele tem que acordar. Se a gente fizer um cálculo grosseiro aqui, um vinho de 25 anos, ele tem no mínimo seus 17, 18 anos deitadinho lá, quietinho. Então a gente tem que acordar esse vinho, nós temos que respirar, tem que dar um oxigênio. Aí o aroma começa a aparecer. Essa complexidade, esse couro, esse selvagem que ele tem dentro começa a despertar, essa palha. Há quanto tempo ele está aberto aqui? Esse vinho foi aberto às 13 horas, então ele está com umas 4 horas mais ou menos, agora me foge. Ele está com mais de 4 horas de decanter. Tudo isso, e ele vai longe. Mas já está aparecendo aqui, né, muitos dos aromas terciários, você falou do couro, né, da fruta seca, né, muita fruta seca. E olha como está a boca dele, saliva, né? É um vinho vivo, o tanino bem suave, macio, dá aquela pegadinha de leve, o tanino presente, acidez. Ainda tem acidez. Tem acidez. Ou seja, vamos colocar o sinal de igual, vinho vivo. Nos últimos 5 anos, acho que várias vinícolas brasileiras começaram a fazer vinhos, né, de guarda, para guardar mais tempo. Mas ninguém tem um vinho de 25 anos aqui no Brasil. Então, assim, isso mostra teus cabelos brancos aqui, tá? Mostram que é a tua aposta inicial.
que para muitos era uma loucura, Renato, ela deu certo. Vamos provar o outro? O outro é mais jovem agora, mais jovem. Vai começar a debutar uma hora dessa. Vamos lá. Esse é um 2007, é isso? Cabernet Sauvignon? Esse é um Cabernet Sauvignon 2007. A coloração dele já é mais viva, tem um vermelho presente. Aqui eu já tenho um Cabernet Sauvignon, um pouquinho do mentolado começa a aparecer, né? 2007 com essa cor aqui, é impressionante. Exatamente. E é um vinho que tem uma persistência muito longa ainda no paladar. O tanino, a acidez, a madeira... Renato, esse vinho não parece ter mais de 5 anos. Todo o nosso vinho, ele tem passagem por barrica. Isso é uma marca inicial que nós colocamos. Eu ouço 200 aqui no meu vídeo, tira madeira. É a minha marca, é a minha personalidade, minha característica. E acho que o brasileiro gosta muito de vinho com madeira, hein? Gosta, mas é muito importante. A madeira é um detalhezinho, ela não pode mandar no vinho. Quem manda é uva. Cabernet Sauvignon 2007 tem muita fruta aqui ainda. Uma fruta seca. É um grande vinho, Grande vinho. Renato, parabéns. Obrigado. Pela tua coragem. Primeiro tem que ter coragem. Depois persistência e paciência. Procurem vinhos da Massum Bosque, vinhos brasileiros de guarda. Eles nascem para serem vinhos de guarda. O Renato já guarda eles um bom tempo antes de botar no mercado. Esse ano então, nós vamos ter safras novas na linha Biografia. Então, Cabernet Merlot, 17. Vou colocar no mercado vinho da safra 17. O Chardonnay, que hoje é 18, logo vem a grande safra, né? Que é a 2020. Então, veja só, vou colocar um branco no mercado com 5 anos. Não é comum, inclusive no mundo isso, né? É verdade. Inclusive no mundo. E assim, é importante, brasileiro, se permita provar vinho brasileiro. Um golinho só, depois a gente conversa. Obrigado. Valeu, um grande abraço a todos. Até. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois você pode dizer, você escolheu a Alibem e escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína. Tudo produzido aqui no Rio Grande do Sul, distribuído em todas as regiões do Brasil, escolhido por você em mais de 40 países. Procura as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína. Alibem, bem juntinho de você. Bom, pessoal, por hoje é isso. Mais um Poder RS aqui direto de Bento Gonçalves, onde aconteceu a maior feira de negócios do vinho da América Latina, a Wine South America, com apoio do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e de Dalonder Hotéis. Uma boa noite a todos, fiquem bem, até semana que vem.